Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Guimil. O meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar e aprender mais sobre a formação territorial do estado do Amazonas e do município de Manaus. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Anote aí, a nossa aula de hoje será muito importante para compreender sobre a divisão administrativa do território brasileiro, as principais características da formação territorial do estado do Amazonas e como se formou o município de Manaus. Muito bem, dedicado aluno, para entender melhor como esse conteúdo de hoje está presente em nosso dia a dia, vamos ler uma reportagem juntos? Sim, é claro. Para isso, você deverá ler comigo a notícia do jornal O Território Geográfico. É o jornal pedagógico de geografia do CENTESB Manaus. Vamos ler juntos. Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos começar pelo título. Encerrada, em janeiro de 2022, as inscrições para o concurso do IBGE, que deve contratar já a partir de julho de 2022. Pausa aí. Sim, após que você já ouviu falar do censo demográfico. É o estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas. Esse estudo é realizado normalmente de 10 em 10 anos, na maioria dos países. O último ocorreu em 2010 e o mais recente deveria ter sido realizado em 2020, mas em razão da pandemia de coronavírus, acabou sendo adiado. Vamos continuar a leitura. Subtítulo: as inscrições encerraram na última semana de janeiro de 2022 para vagas de supervisores e censadores, que irão trabalhar no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo demográfico previsto para o ano de 2022. Os contratados deverão coletar informações de aproximadamente 70 milhões de residências brasileiras. Esse processo pode durar cerca de 3 meses. Muito bem, dedicado aluno. Você já parou para pensar como o endereço de uma localidade funciona? Sim, precisamos escrever a rua, o município e o estado que estamos inseridos. Iremos rever um pouco a divisão interna e política administrativa dos territórios. Venha comigo. Divisão político-administrativa e regional do Brasil. Sim, dedicado aluno. Esse processo teve início ainda no período colonial, momento esse que o Brasil estava dividido em capitanias hereditárias. Dessa forma, estados como Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte são derivados de antigas capitanias estabelecidas no passado. No fim do século XIX, praticamente todos os estados já estavam com as suas respectivas configurações atuais. Porém, alguns estados surgiram posteriormente, como o Mato Grosso do Sul, em 1977, e Tocantins, em 1988, provocando uma remodelagem na configuração cartográfica e administrativa interna do país. A criação do estado de Tocantins, cuja faixa territorial pertencia ao estado de Goiás, situado no centro-oeste, e a divisão do Mato Grosso, que originou o Mato Grosso do Sul, são exemplos das últimas modificações administrativas sofridas no Brasil. O Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe e São Paulo são exemplos de unidades de federação que alternaram seus posicionamentos regionais ao longo do tempo. Muito bem, dedicado aluno. A atual divisão do Brasil com 5 grandes regiões foi criada na década de 1970 e sofreu modificações pontuais. Para você entender melhor essa dinâmica, é preciso observar o mapa da divisão regional atual do Brasil. Calma, observaremos com detalhes sobre essa situação a seguir. Grandes regiões, IBGE 2010. Sim, desde 2010, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mantém a divisão oficial do Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
São 26 estados e o Distrito Federal. Os estados constituem as unidades de maior hierarquia dentro da organização política administrativa do Brasil. A localidade que abriga a sede do governo denomina-se a capital política administrativa do estado, como Manaus, a capital do estado do Amazonas, por exemplo. Muito bem, dedicado aluno. É importante mencionar que o conhecimento geográfico possui conexão com a nossa realidade. Portanto, podemos interligar informações partindo da nossa realidade para facilitar o entendimento do conteúdo proposto. Separamos agora uma curiosidade bem interessante para você, uma informação relacionada com o tema da aula de hoje, que você pode contar para os seus amigos e parentes. É o Você Sabia? Você sabia? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é uma entidade da administração pública federal vinculada ao Ministério da Economia, que foi fundado oficialmente em 29 de maio de 1936. Uma das suas principais funções é identificar e analisar o território nacional, contar a população, analisar a produção econômica na cidade e no campo. Para exemplificar melhor o nosso conteúdo, vamos ler mais uma reportagem. Sim, para isso, leremos mais uma notícia do jornal O Território Geográfico, o jornal pedagógico de geografia, claro, do Centésimo Manaus. Portanto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Iremos começar pelo título. Título: Em uma viagem diferente, uma pianista irá percorrer de barco de Belém a Manaus, tocando piano para ribeirinhos. Pausa aí. Isso mesmo, uma viagem atualmente de Belém, no estado do Pará, praticamente na foz do Rio Amazonas, até Manaus AM. Dura cerca de 5 dias de barco. Vamos continuar lendo. Subtítulo: A viagem, marcada para o segundo semestre de 2022, tem como objetivo abrir com um concerto em Belém e encerrar com outro em Manaus. Após a conclusão da viagem, que virará um filme documentário, a pianista irá se mudar de Londres, onde mora atualmente, para morar no distrito de Alter do Chão, município de Santarém, estado do Pará, com a intenção de construir um espaço para jovens estudantes e artistas europeus. Se hoje levamos cerca de 5 dias para seguirmos de barco movidos a motor de Belém até Manaus, no século XVI também não havia praticamente nenhum porto fluvial para troca de alimento ou se abrigar de tempestades, por exemplo. Dedicado aluno, iremos comentar agora um pouco de como ocorreu a ocupação recente do território do que hoje é o estado do Amazonas. Podemos destacar alguns desses momentos e suas consequências a seguir, mas iremos mencionar apenas sobre a visão ocidental, isto é, visão eurocêntrica ou europeia. É preciso entender, contudo, que o rio Amazonas, assim como os muitos rios da floresta, já eram utilizados como fonte de alimentos e transporte por populações da floresta há milhares de anos, antes da chegada dos europeus, e que, sem os povos nativos e seu conhecimento milenar dos perigos e benefícios da floresta, provavelmente seria impossível uma ocupação com características europeias no território amazônico naquele período. Vamos analisar. Formação histórica do território amazônico. A formação histórica e ocupação europeia do território amazônico tem, em partes, uma relação com o rio e tudo o que na floresta havia. No início da ocupação europeia na América do Sul, tudo o que se conhece hoje como Estado do Amazonas pertencia aos espanhóis. Isso ocorreu graças ao Tratado de Tordesilhas, entre Espanha e Portugal, do ano de 1494. Mas as primeiras expedições e, posteriormente, ocupações da região foram acontecer apenas anos depois, a partir de 1540. Os portugueses se interessavam mais nas coisas da floresta, ao norte, que os espanhóis, preocupados com o território ao sul do continente, por exemplo. Então, em 1637, Portugal encomenda a sua primeira grande expedição ao Rio Amazonas, uma das mais importantes expedições e que posteriormente ajudou a legitimar a posse portuguesa da Amazônia. Foi Pedro Teixeira que partiu de Gurupá, próximo a Belém, em 28 de outubro de 1637, para comandar uma expedição oficial com o objetivo de explorar o Rio-Mar, como era conhecido o Rio Amazonas na época.
Essa incursão contava com 47 grandes canoas, 70 soldados e 1.200 índios flecheiros. Observando a área, Teixeira buscou viabilizar o acesso à região peruana por via atlântica, chegando a Quito em 14 de outubro de 1638. Retornou a Belém no dia 12 de dezembro de 1639, cumprindo a sua missão após mais de 2 anos de sua partida. Foi nessa aventura que foi registrado o primeiro mapa do Rio-Mar. A criação do Tratado de Madrid, em 1750, permite que o Reino de Portugal passe a ter a posse do território norte do país. Isso marca o início oficial da expansão da fronteira portuguesa do litoral norte do Brasil em direção à floresta amazônica. Sim, dedicado aluno, após alguns entendimentos acerca do contexto histórico da região norte do país, podemos observar um pouco mais de perto as características mais gerais do nosso estado. Acompanhe comigo. Características do estado do Amazonas. Como já sabemos, o estado do Amazonas pertence à região norte do Brasil. Ele é o maior estado em território, com uma população aproximada de 4,2 milhões de habitantes. Tem na sua capital, Manaus, a principal cidade e aglomeração urbana do estado. Com uma geografia rica, diversa e dinâmica, o estado conta com a maior rede hidrográfica do país, clima tropical úmido e maior área de floresta amazônica preservada dentre todos os estados. Como já podemos perceber, temos o regime de chuvas o ano todo e ampla área de relevo fluvial, fator que favorece a navegação como meio de transporte e distribuição. Confira os dados gerais do estado do Amazonas. Região Norte. Capital, Manaus. Município, 62. Área territorial, 1,5 milhões de quilômetros quadrados, segundo o IBGE 2019. População, 4,2 milhões, segundo o IBGE 2020. Densidade demográfica, 2,23 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o IBGE 2010. Fuso, GMT, -4. Clima, equatorial. Muito bem, dedicado aluno. Temos mais uma curiosidade para você. Mais uma informação relacionada com o tema da aula de hoje. É o Você Sabia? A palavra urucum tem origem na linguagem tupi-guarani, que significa vermelho. Principalmente, os habitantes da floresta amazônica usavam e ainda usam as sementes de urucum para atingir de vermelho seus artefatos de caça, pesca, vestimentas, enfeites de guerra e próprio corpo. A primeira referência feita ao urucum pode ser atribuída a Pero Vaz de Caminha, em sua carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, que descrevia que havia índios que estavam pintados com uma tinta natural vermelha. Agora, vamos ler a nossa última reportagem de hoje, do jornal O Território Geográfico, o jornal pedagógico de geografia do Centésimo Manaus. Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos para o título. Maior feito arquitetônico no estado completou 125 anos em 2021. Pausa aí. Isso mesmo. É uma construção que possui grande parte de materiais de acabamento importados da Europa. Vamos continuar lendo. Subtítulo. O Teatro Amazonas completou 125 anos no dia 31 de dezembro de 2021. O prédio, construído durante o ciclo da borracha na Amazônia, preserva até os dias de hoje parte da arquitetura e decoração original do ano de 1896. O salão tem capacidade para 701 pessoas, distribuídas entre a plateia comum e camarotes. Muito bem, dedicado aluno. Relatos de exploradores europeus desde o século XVII destacam que, em quase todas as margens da região do Rio Negro, poderiam se avistar habitações de diferentes formas, caracterizando grandes populações de indígenas. Observe comigo. A ocupação da margem esquerda do Baixo Rio Negro. Muito bem,
Recentemente, alguns historiadores passaram a sugerir que o território conhecido hoje como Manaus possivelmente foi escolhido intencionalmente por possuir uma quantidade significativa de mão de obra, os índios. De acordo com os pesquisadores, foram escravizados mais de 1 milhão de nativos da região ao longo dos séculos 17 e 18. Oficialmente, em 1669, Manaus teve sua origem situada à margem esquerda do baixo curso do Rio Negro, com a criação da fortaleza de São José do Rio Negro. Nesse mesmo ano, foi erguido o Forte de São João da Barra do Rio Negro. O povoado, que se desenvolveu em torno da fortaleza em 1856, foi nomeado de Manaus, em referência à nação indígena dos Manaós, o mais persistente e numeroso grupo étnico que habitou a região até meados do século XVIII, quando foram expulsos, mortos em conflitos ou escravizados. Sim, dedicado aluno. Até quase o final do século XIX, a cidade era chamada de Tapera de Manaus, que só mudaria para Paris dos Trópicos com o governo Eduardo Ribeiro e a partir de 1892. Observe comigo. Município de Manaus, no século XIX. A cidade de Manaus, em 1856, era a capital da nova província. A cidade contava, nesta época, com 4.000 habitantes e 243 casas, das quais a metade era de palha, uma praça e 16 ruas. As casas eram pequenas para os seus habitantes. Com a inserção da Amazônia na nova Divisão Internacional do Trabalho, principalmente com a exploração da borracha amazônica, Manaus, no final do século XIX, passa a consumir tecnologia, principalmente das empresas inglesas. Um sistema portuário moderno, de serviços de água encanada, esgoto e luz elétrica, de um sistema de coleta e disposição de lixo, de serviço telefônico e de uma linha telegráfica subfluvial. Pausa um pouco aí. Imagino que você também gosta de curiosidade. Por isso, vamos agora ver uma última curiosidade bem interessante que separamos para o final. Você sabia? A palavra tombamento tem origem portuguesa e significa fazer um registro do patrimônio de alguém em livros específicos num órgão de Estado que cumpre tal função. Atualmente, o tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. O tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis de interesse cultural ou ambiental, em várias escalas interativas, como a de um município, de um estado, de uma nação ou de interesse mundial, quais sejam fotografias, livros, acervos, mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, bairros, cidades, regiões, florestas, entre outros. Muito bem, dedicado aluno. Agora chegou o momento de praticarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então, vamos para a hora da atividade. Atividade 1. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras do quadro são indígena, habitou e fortaleza. Vamos ler o texto para melhor compreensão do encaixe das palavras. Acompanhe comigo. O povoado, que se desenvolveu em torno da Espaço, em 1856, foi nomeado de Manaus, em referência à nação Espaço, dos Manaós, o mais persistente e numeroso grupo étnico que Espaço, a região até meados do século XVIII. Muito bem, tempo na tela.
Muito bem. Agora vamos completar o texto com as palavras de forma correta. Acompanhe comigo. O povoado, que se desenvolveu em torno da Fortaleza em 1856, foi nomeado de Manaus, em referência à nação indígena dos Manaós, o mais persistente e numeroso grupo étnico que habitou a região até meados do século XVIII. Vamos para a atividade 2. No fim do século XIX, praticamente todos os estados já estavam com as suas respectivas configurações atuais. Porém, alguns estados surgiram posteriormente. Qual das questões a seguir é o estado que surge mais tarde no Brasil? Vamos ler as opções. Temos a opção A, Paraíba, temos a opção B, Amazonas, temos a opção C, São Paulo, e temos a opção D, Tocantins. Muito bem, alguns segundos para a sua resposta correta. Vamos para a resposta correta? Sim, a resposta correta é a letra D. Muito bom. Já podemos, então, ir para a atividade 3. Com a inserção da Amazônia na nova Divisão Internacional do Trabalho, Manaus, no final do século XIX, passa a consumir tecnologia. Qual das atividades econômicas a seguir é a de maior destaque para Manaus no século XIX? Vamos ler as opções. Opção A, venda de índios escravizados. Opção B, venda de barco. Opção C, extração da borracha. Opção D, exploração de açaí. Muito bem, relógio na tela. Ok, vamos para a nossa resposta correta. A resposta correta é a letra C. Muito bem. Chegou a hora da revisão. Hoje, você aprendeu que o estado do Amazonas pertence à região norte do Brasil. Ele é o maior estado em território, com uma população aproximada de 4,2 milhões de habitantes. Tem na sua capital Manaus, a principal cidade e aglomeração urbana do estado. Vimos também que a criação do Tratado de Madrid, em 1750, permite que o Reino de Portugal passe a ter a posse do território no norte do país. Isso marca o início oficial da expansão da fronteira portuguesa do litoral norte do Brasil em direção à floresta amazônica. Foi possível também entender que, com a inserção da Amazônia na nova Divisão Internacional do Trabalho, principalmente com a exploração da borracha amazônica, Manaus, no final do século XIX, passa a consumir tecnologia, principalmente das empresas inglesas, um sistema portuário moderno de serviços de água encanada, esgoto e luz elétrica, de um sistema de coleta e disposição de lixo, de serviço telefônico e de uma linha telegráfica subfluvial. Sim, já estamos quase acabando a nossa aula de hoje, mas antes temos algumas sugestões de filmes sobre o assunto de hoje para você enriquecer e ilustrar os seus estudos. Vamos lá? A primeira sugestão de filme é Raízes, um piano na Amazônia. É um documentário brasileiro lançado no ano de 2018. A pianista Carla Ruaro e sua equipe embarcaram em uma expedição de 40 dias atravessando a Amazônia brasileira, levando um piano dentro do barco, fazendo concertos para as comunidades ribeirinhas. Já
A nossa segunda sugestão de filme é com o título A Febre. É um filme nacional lançado em 2019, que conta sobre um trabalhador, um indígena, que começa a questionar sua vida na cidade enquanto a filha se prepara para ingressar na faculdade de medicina. Muito bem, obrigado por você me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito com a nossa aula de hoje. Pode ficar à vontade para rever nossas aulas quantas vezes surgir dúvida. E não se esqueça, a geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!